Prezados, nessa aula sobre deflexão de vigas, nós vamos resolver um probleminha de uma viga engastada, em balanço, uma carga concentrada na extremidade livre, aplicando a relação curvatura-momento e aproximando a curvatura pela derivada segunda da função deflexão em relação a x, tá? Essa é uma continuação da primeira aula, esse é o nosso segundo momento, tratando de deflexão de vigas, tá? Onde nós vamos aplicar os conhecimentos que foram apresentados na aula anterior, tá bom? Vamos compartilhar aqui o quadro. Como vocês podem ver, eu tenho aqui uma vigazinha engastada na extremidade livre, na extremidade esquerda, desculpa, e com a carga concentrada P na extremidade livre, tá? Antes de iniciarmos a solução do problema, propriamente dito, antes de encontrarmos a função de deflexão, precisamos, de início, definir, né, a coordenada x que corre ao longo da minha viga, tá? Coordenada x que corre ao longo da minha viga, onde aqui onde nós temos aqui o modelo de cálculo de uma viga em balanço, engastado na extremidade esquerda e com a carga concentrada na extremidade livre, tá bom? Vou definir aqui também a minha função de deflexão, né, com convenção positiva para cima, afinal de contas, a expressão da curvatura em função da função de deflexão, ela foi definida a partir dessa convenção, assumindo V de x positivo para cima, tá? Essa relação aqui entre curvatura e a derivada segunda da função de deflexão preconiza isso, que a função de deflexão tenha como convenção positiva, né, a orientação de baixo para cima, tá? Então, definimos a coordenada x que corre ao longo do eixo longitudinal da minha viga, aqui representado no meu modelo de cálculo, tá? Temos a função de deflexão v de x. Depois disso, obviamente, precisamos definir as condições de contorno do problema e o que esperar da minha função de deflexão em termos de valores, tá? Onde vai ocorrer o valor máximo. E para fazermos isso, a gente precisa, né, usar a nossa intuição física para imaginar como vai ocorrer o processo de deformação do eixo da minha viga, tá bom? Algo que nós fizemos na aula anterior. Então, basicamente, eu parto aqui desse ponto, onde não vai haver deflexão, né, devido ao apoio, devido ao engaste, apoio terceiro gênero, e também não vai haver rotação. Então, basicamente, o que eu tenho, o que se espera para a linha elástica dessa viga, para a deformada dessa viga, é essa forma daqui, tá? Onde o valor máximo para a deflexão vai ocorrer na extremidade livre, né? E vai ser igual a delta, tá? Valor positivo. Delta vai ser igual a menos o valor dessa função de deflexão avaliada em L. Por que menos? Porque a função de deflexão vai assumir valores negativos, porque uma vez que todos os pontos aqui da minha linha longitudinal, do meu eixo longitudinal da minha viga, todos os pontos vão se deslocar verticalmente para baixo. E minha convenção positiva para a função de deflexão é de baixo para cima, é para cima. Então, nós vamos ter valores sempre negativos para V de x, tá? E delta seria um valor positivo, seria a medida desse deslocamento aqui na extremidade livre, tá? Nós chamamos de flecha. Além disso, de antemão, nós sabemos que V avaliado em zero, ou seja, aqui no engaste, quando x é igual a zero, vai ser zero, tá bom? É uma condição de contorno, tá? Condição de contorno do meu problema. Além disso, nesse ponto, nós não vamos ter rotação, tá? Logo, o coeficiente angular da curva, né, que define minha função de deflexão, o coeficiente angular seria o coeficiente angular da reta tangente à curva vai ser zero nesse ponto, né? Onde nós temos, na verdade, um ponto de máximo, né, da função de deflexão, que é justamente na origem, tá bom? Então,
dv dx avaliado em zero é zero, tá? Que é o coeficiente angular da curva da função que define nossa função de flexão. No entanto, nesse momento, vale a pena mencionar que, uma vez que estamos no regime pequeno de deslocamento de deformações, nós podemos interpretar a primeira derivada que vem em relação a x como a inclinação, o ângulo de inclinação da reta tangente. Tá? Por quê? Porque nós temos que m, que é o coeficiente angular da reta tangente, a curva, vai ser igual a tangente do ângulo, que define a inclinação da reta tangente, né? A curva, a tangente do ângulo, θx, onde essa tangente vai ser nossa derivada primeira, né? Isso aqui do cálculo diferencial integral, tá bom? Cálculo de uma variável, tá? Coeficiente angular da reta tangente à curva vai ser igual a tangente do ângulo que define a inclinação dessa reta tangente à curva, que é igual à derivada primeira, tá? No entanto, v de x nós assumimos muito pequeno, né? Regime pequeno de deslocamentos e deformações. E por conta disso, aproximamos a curvatura pela derivada segunda da função de flexão. Isso vai resultar em dv dx também muito pequeno, tá? Ou seja, coeficiente angular da curva muito pequeno. Se a função primitiva sempre assume valores muito pequenos, sua variação também vai ser muito pequena, logo a coeficiente angular vai ser muito pequeno. Se o coeficiente angular é muito pequeno, θ de x vai ser muito pequeno, o que implica que tangente de θ de x é aproximadamente θ de x, ok? A expressão, a expansão em série da tangente de θ tem como primeiro termo θ de x, tá? Tem como primeiro termo θ de x, já que tangente de θ é seno de θ sobre cosseno de θ. O primeiro termo da expansão em série da função seno de θx é θ de x. E da função cosseno de θx é 1. Então, vamos ficar com o primeiro termo da expansão em série da função tangente θ de x é θ de x. O segundo e o terceiro termo são termos de ordem mais alta, né? Onde eu temos θ elevado a 2, elevado a 3, 4, e assim por diante. Esses termos, para θ muito pequeno, podem ser desprezados em relação a θ. Tá? Imagina um θ igual a 10 a menos 5. Logo, θ ao quadrado é 10 a menos 10. Então, os termos de ordem mais alta da série, ou da expansão em série, né? Da tangente de θ de x, os termos de ordem mais alta podem ser desprezados. Logo, aproximamos tangente de θx, que é o coeficiente angular da curva no ponto, que é o coeficiente angular da reta tangente à curva no ponto, né? O coeficiente angular, a tangente de θ, vai ser aproximadamente igual a θ de x, que é a inclinação ou rotação, no caso da função de flexão, da curva no ponto, da função de flexão no ponto, rotação definida pela função de flexão no ponto, tá? Então, a partir de agora, quando avaliar ou mencionarmos a primeira derivada de v em relação a x, nós vamos mencioná-la como sendo a rotação ou inclinação no ponto, tá? Ou seja, dv dx de 0 igual a 0 é o mesmo, né, que afirmar que θ avaliada em 0, que é a inclinação no ponto, apresentada pela função de flexão, é igual a 0, tá? Devido a essa aproximação
decorrente do regime pequeno de deslocamento e deformações. Tá bom? Pagando isso aqui e continuando com a nossa aula, para resolver esse problema de valor de contorno, né, que apresenta como uma equação diferencial governante, essa equação aqui é ordinária, de segunda ordem, né, não homogênea e linear, porque o único termo diferencial que aqui surge, que é a derivada de segunda de V em relação a x, não está elevado a uma potência diferente de 1, então é linear. Para resolver essa equação, nós vamos usar o método da integração direta, que se baseia na aplicação do teorema fundamental do cálculo, tá? Θ de x, que é igual a dv dx avaliado em x, vai ser igual à integral de d2v dx2 em x, tá? Pelo teorema fundamental do cálculo, que relaciona a derivada primeira com a derivada segunda, tá? Então, basicamente, θ de x vai ser igual a integral de k de x dx, tá? Onde a integral vai ser igual a 1 sobre i integral de m de x dx. Eu substituí aqui k de x por m de x sobre i. Supondo que a i é constante, não varia em x, ou seja, nossa viga ela é homogênea, feita do mesmo material, mesmo modo de elasticidade, e prismática, né? O momento de inércia não varia com x, então é i que a rigidez e a flexão pode sair da integral, é uma constante, ficamos no integrando apenas com m de x, tá? Então, para essa viga em particular, nós vamos supor que a rigidez, a flexão, ela não varia com x, tá? Ela é homogênea e prismática. O modo de elasticidade não varia, logo é uma viga homogênea. E o momento de inércia também não varia com x, logo ela é prismática, a seção transversal não muda com x, tá bom? Logo ficamos com 1 sobre i integral de mx dx, tá? Para essa viga em particular, aplicando o método das seções, m de x, que é o momento, né? Momento fletor, função momento fletor, ao longo da minha viga, tá? Ele vai ser máximo no engaste e zero na extremidade livre. E vai ser negativo, tá? A minha convenção, né, positiva, né, se eu aplico aqui a média das seções, esse trecho tem comprimento L menos X, né? Porque eu estou localizado numa seção de corte localizada em X, né? Em X. Logo, esse trecho aqui complementar apresenta comprimento L menos X, tá bom? Usando o método das seções, tá? Onde X vai variar de 0 a L, né? X variando de 0 a L, média das seções. Aqui surge o cortante e o momento fletor. Tá? Realizando o equilíbrio de momento em relação ao ponto C de corte, convenção positiva anti-horária, tá? Eu vou ficar com menos m de x, tá? Porque m de x contraria a minha convenção positiva aqui anti-horária, menos P vezes L menos X, que é igual a zero, que é o momento promovido por P em relação ao ponto de corte C, tá?
Horário, contraria a minha convenção que é anti-horário, então negativo. Braço de alavanca, que é a distância da linha de ação de P em relação ao ponto de corte, L menos X. Tá? Com isso, a expressão do momento fretor, colocando o momento para o outro lado, vai resultar em... Aí aqui eu já coloco o P em evidência, menos P, que é uma constante, e dentro da integral, L menos X dx. Tá bom? Onde eu substituí m de x por menos P vezes L menos x. P é constante. Coloco menos P para fora da integral. Tá? Uma vez que m de x, colocando m de x no outro menos, vai ser igual a menos P vezes L menos x. Tá? Onde aplicamos aqui o método das seções para encontrar rapidamente a expressão do meu momento de inércia. Ok? Do meu momento fretor, desculpa. Tá? Onde aplicamos o método das seções para encontrar a expressão do meu momento fretor. Ok? Com isso, né, nós integramos esse termo e ao integrar esse termo vai surgir uma constante, tá? Me permita substituir aqui θ de x por menos P sobre I vezes, aí vem a integral, né? Integral de L, L vezes x, integral de menos x é menos x ao quadrado sobre 2, então vou aumentar um pouco mais esse parêntese, mais a primeira constante de integração C1, ok? Então, esse seria θ de x, que é a derivada primeira de V em relação a x, dv dx, tá bom? Integrando isso daqui. Com isso, obtenho θ de x. Repetindo a integral, né? Nós estamos utilizando o método da integração direta. V de x, segundo o teorema fundamental do cálculo, é a integral de dv de x em x. Ou seja, vai ser igual a integral de θ de x em x. Tá? Uma vez que estamos aproximando, né, dv de x por θ de x. Tá? Essa é a nossa interpretação para a análise de deflexão de vigas no regime pequeno de deslocamentos e deformações. Colocamos o que é constante para fora da integral e ficamos com a integral de Lx menos x ao quadrado sobre 2 mais C1 dx. O espaço ficou pequeno. Permita repetir isso aqui para caber melhor no quadro. Menos P sobre I, integral de Lx menos x ao quadrado sobre 2 mais C1 dx, tá? Onde é constante, colocamos fora da integral, tá bom? Uma vez que se trata de integral de θ de x. Ao fazermos isso, vai surgir uma nova, né, uma nova constante de integração. Então, me permita apagar isso aqui para colocarmos a expressão de v de x, tá? Colocando a expressão de v de x, eu vou ficar com menos P sobre I vezes L vezes x ao quadrado sobre 2, integral de menos x ao quadrado sobre 2, dá x à terceira sobre 6, que desce o 3, 3 vezes 2 dá 6, não é isso? Mais C1 vezes x, mais C2, que é a segunda constante de integração que surge aqui nos nossos cálculos, tá?
basicamente isso. Finalmente encontramos, né? Tanto a função rotação como a função deflexão. Né? Nós temos, a rigor, a função curvatura, rotação e deflexão da nossa viga. Tá? Só que as expressões para θ de x e v de x dependem das constantes de integração, porque são soluções gerais. Precisamos aplicar as condições de contorno para poder encontrar a solução particular. Tá? A primeira condição de contorno que eu vou aplicar é essa daqui, tá bom? Fazendo θ de 0 igual a 0, esses termos aqui se anulam, então eu vou ficar com basicamente menos P sobre I vezes C1 igual a 0. P sobre I não vai ser igual a 0. Né? P sobre I não vai ser igual a 0. Se P não existe, a viga nem sequer deflete. Então, isso vai implicar em C1 igual a 0. Encontramos a primeira variável de integração. Tá? Quando fazemos V de 0 igual a 0, vai surgir uma situação semelhante. Todos os termos que dependem de x se anulam. Então, eu vou ficar com menos P sobre EI VC2 igual a 0. Tá? Que só vai sobrar C2 aqui dentro do parêntese, porque todos os termos que dependem de x se anulam. Como P sobre I não vai ser 0, isso vai implicar em C2 igual a 0. Ok? Com isso, nós chegamos nas soluções particulares, que são aquelas que nos interessam, que satisfazem as condições de contorno. Tá bom? Então, aqui eu não tenho a presença de C1, também aqui não tem a presença de C1 e C2. Tá? Soluções particulares nos levam a expressões mais simples para a rotação e para a deflexão. Tá bom? Com isso, nós chegamos em θ de x igual a menos P sobre I, L vezes x menos x ao quadrado sobre 2, e V de x menos P sobre I vezes L vezes x ao quadrado sobre 2 menos x a terceira sobre 6. Que valores seriam de interesse da gente? Delta. Delta é menos V avaliado em L. Tá? Seria a flecha, o maior, né? O maior deslocamento aqui na vertical apresentado pela nossa viga. Isso vai ser igual ao quê? Vai ser igual a P sobre I, né? O menos com menos fica mais, já que delta assume um valor positivo, vezes quanto? Vamos ficar com L vezes L ao quadrado sobre 2, menos L a terceira sobre 6. Tá? Isso vai dar quanto? Vamos ficar com PL a terceira, que L a terceira fica em evidência sobre I, 1 meio menos 1 sexto. 1 meio menos 1 sexto, mínimo é 6, 6 dividido por 2 dá 3, 3 menos 1 dá 2, então dá 2 sextos, 1 terço, tá? 1 terço, ok? 1 meio menos 1 sexto dá 1 terço, né? O mínimo múltiplo comum é 6, 6 dividido por 2 dá 3, 3 menos 1 dá 2, 2 dividido por 6 dá 1 terço. Então, vamos ficar com P, L ao cubo, sobre EI. 3 EI, né? Que é 1 terço. Ok? Sobre 3 EI. Essas expressões são conhecidas da literatura e vocês vão poder encontrar no anexo do livro, em um dos anexos do livro, tá? Que fornecem esses maiores deslocamentos, as expressões para rotação, para deflexão e os maiores valores assumidos pela deflexão e rotação para essa viga, tá? Já a inclinação assumida na extremidade livre é θ avaliado em L, tá? Que vai ser negativo, né? Porque a V de x cresce, ou deve crescer, da esquerda para a direita. Mas aqui eu tenho um decréscimo de V ao longo de x, né?
À medida que x cresce, v decresce. Então, tem um decrescimento de v. Então, é natural que essa inclinação seja negativa. Na realidade, inclinação negativa significa rotação horária, tá? Quando a rotação é anti-horária, θ é positivo. Nesse caso, tem uma rotação horária, θ vai ser negativo. Então, eu vou ficar com menos P sobre I, que multiplica L vezes L, menos L ao quadrado sobre 2, tá? Só que, vou ficar com L ao quadrado, menos L ao quadrado sobre 2, que dá L ao quadrado sobre 2. Então, essa expressão daqui resulta em P, L ao quadrado sobre 2 aí, ok? Que é a inclinação apresentada pela extremidade livre, né? Quando o x assume valor L, tá bom? Essa expressão aqui é uma expressão que pode ser usada em projeto, tá? Você tem parâmetros da norma que definem a maior deflexão, o maior deslocamento que deve ser apresentado por uma viga em balanço, tá? Então, você, para essa viga em questão, com uma carga concentrada na extremidade livre e engastada na extremidade esquerda, você usa essa expressão para calcular a flecha, né, sabendo, né, o material que é composto a viga, a modularidade dele, o momento de inércia da seção transversal, o comprimento da viga e a carga atuante. Você calcula delta e verifica se delta está dentro daquele limite estabelecido por norma. Por exemplo, uma viga de 3 metros, o limite pode ser 1,5 cm, enfim. Tá? Pode ser o comprimento dividido por 200, o comprimento da viga dividido por 250, para que essa deflexão seja imperceptível a olho nu, tá? Que é um dos critérios da norma, tá? A não percepção dessa deformação sofrida pela viga, tá bom? Que, se eu não me engano, é L sobre 200 ou L sobre 250, que é o comprimento da viga dividido por 200 ou 250. Estabelecendo um limite para delta, tá? Para satisfazer esse critério de norma, de impercepção a olho nu do processo de deformação da viga, tá bom? Enfim, aqui eu tenho resolvido o problema de valor do contorno, que nos permite obter as expressões para a rotação e para a deflexão da viga, tá? E como era de se imaginar, V avaliado em L é negativo, tá? Mas o negativo de V avaliado em L é positivo, que é o delta, e a rotação na extremidade livre é negativa, também como era de se esperar, né? A partir da análise prévia da forma assumida pela viga durante o processo de deformação, ou seja, pela forma da linha elástica, uma vez que a viga está no regime elástico, né? Utilizamos a lei de Hooke para obter a relação curvatura-momento, né? Então, supomos o material estar no regime elástico, por isso que nós chamamos de linha elástica, tá bom? Com isso, finalizamos a aula tratando, né, desse exemplo de deflexão de vigas.